Meus amigos, minhas amigas, é importante agora ser delimitado um momento chamado gravidez. Como se inicia a gravidez? A partir de que momento podemos falar em gravidez? Por que é importante saber o momento em que estamos diante de uma gravidez? Por quê? O crime de aborto é tipificado penalmente nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. O Código Penal, ao tipificar penalmente a conduta, ele fala, grosso modo, que praticar o aborto, provocar o aborto. Só que ele não define o que é aborto. Então nós temos que primeiro buscar na doutrina médico-legal o que seria o aborto. E a gente percebe que o conceito de aborto, que acabou ganhando aí prestígio, né, nos doutrinadores, na jurisprudência, é o conceito mais ou menos, aproximadamente, esse aqui que eu vou falar. Aborto é a interrupção da gravidez com a morte do concepto, com a morte do feto, com a morte do produto da concepção. Então, para que eu fale em aborto, precisa ter uma gravidez que venha a ser interrompida. E eu pergunto, em que momento a gente pode falar em gravidez? Porque não sei se vocês se aperceberam de uma situação que acontece, né, de forma livre e até de forma frequente. É muito comum a pessoa manter uma relação sexual, às vezes sem proteção, e acabar vindo aquela dúvida sobre uma gravidez. E será que vou ficar grávida? Será que eu engravidei a menina? Então, qual a solução que geralmente se usa para apagar eventual incêndio? Comprar a pílula do dia seguinte. Então, eu pergunto, a utilização da pílula do dia seguinte é prática de aborto ou não? Para você dizer que sim, você tem que entender que com a concepção, com o encontro do espermatozoide com o óvulo, nós já teríamos uma gravidez. E aí, assim que houver a concepção, a pílula do dia seguinte é ingerida e acabaria atuando no sentido de eliminar aquele embrião. Porque qual é a ação da pílula do dia seguinte? Ela impede a nidação, ela impede que esse embrião se fixe no útero materno, no endométrio. Então já tem uma vida biológica, tem um embrião, produto da concepção, e a pílula do dia seguinte acaba provocando a morte porque impede que esse embrião se fixe no útero materno. Temos ou não temos o crime de aborto? Bom, já falamos aqui que a lei penal não diz o que é aborto. Ela tipifica o crime de aborto, a grosso modo dizendo que é crime provocar o aborto, mas ela não fala o que é aborto. E o aborto, a gente busca esse conceito na doutrina médico-legal e percebemos que a doutrina e jurisprudência acaba tendo uma predileção por essa definição que eu dei aqui. Aborto é a interrupção da gravidez com a morte do concepto. Então tem que ter gravidez. Pergunto, quando há fecundação, já tem uma gravidez ou não? Bom, existe divergência. Para o direito civil, que coloca a salvo o direito do concepturo, a corrente civilista defende que a gravidez já tem início com a concepção. Já os penalistas, de uma maneira geral, e até a doutrina médico-legal, de uma maneira geral, entende que a gravidez não se inicia com a concepção. A gravidez se inicia com a nidação. Nidação é a fixação do embrião no útero materno, é quando o embrião se implanta no útero materno. O embrião começa desde novo já produzindo a placenta, que é uma espécie de raiz que vai se enraizando no endométrio e fixa o embrião ali. A partir desse momento é que nós podemos falar em gravidez e, portanto, é a partir desse momento que nós podemos pensar em crime de aborto. Antes disso, não. Porque aborto é interromper a gravidez. Bom,
o entendimento que prevalece sobre o conceito de gravidez, de quando inicia uma gravidez, para os penalistas, que é o que nos interessa aqui, é que a gravidez se inicia com a nidação, ok? Então, a utilização da pílula do dia seguinte não configura aborto, porque a pílula do dia seguinte ela atua depois da concepção, mas antes da nidação, uma vez que ela vem para impedir justamente a nidação, essa fixação, essa implantação do embrião no útero materno. Então, a pílula do dia seguinte ela atua antes da nidação. Então, ela atua antes da gravidez. Antes de se falar em gravidez, a pílula do dia seguinte atua. Então, não teria crime de aborto, ok? E a mesma coisa é o dispositivo intrauterino DIU, que a mulher pode também optar em fazer uso. Ela não é um método abortivo, porque ela impede o início da gravidez na medida em que impede a nidação, a implantação do embrião no endométrio, no útero materno. Então, nem a utilização do DIU, nem a utilização da pílula do dia seguinte configura aborto, então não podemos pensar em crime de aborto, uma vez que elas atuam antes de se iniciar uma gravidez, ok? Até daqui a pouco, se inscreva no nosso canal e vá lá dar uma olhada na Probus EAD.